você estivesse aí, né? Melhor do que fazer qualquer outra coisa, Deus escolheu para que você estivesse aqui, né? Ouvindo um pouco mais da palavra, se alimentando da palavra, porque é isso, irmãos, os dias são maus, nós estamos vivendo em um momento difícil, em uma fase difícil, e é onde Deus ele quer que nós venhamos nos aproximar mais dele, né? Então, esse é o melhor momento de nos alimentarmos da palavra, e eu tenho certeza que Deus tem algo para a sua vida aqui nessa noite, né? Porque eu tenho certeza que aqui não sou eu, mas é o Espírito Santo de Deus que vai falar com você nessa noite. Eu gostaria de ler aqui, né, a palavra que o Senhor ministrou no meu coração, que está no livro de Romanos, capítulo 12, que diz assim: portanto, o título já diz, né, o sacrifício vivo. Portanto, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com o sistema deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que comproveis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que palavra linda. E no momento em que eu estava meditando nessa palavra, sempre que eu leio essa palavra, é uma palavra muito conhecida, né, nos nossos dias, é uma palavra muito pregada, muito falada, e é uma palavra que a palavra de Deus ela se renova, mas essa é uma palavra que ela é evidente para os nossos dias atuais. Por que eu digo isso? Porque, queridos, como eu disse aqui no início, nós estamos vivendo dias maus. E como essa palavra está nos ensinando aqui nessa noite, Deus ele não quer sacrifícios. Deus ele não quer qualquer tipo de sacrifício. O sacrifício vivo já foi conquistado na cruz. O preço já foi pago e agora nós devemos, em devoção a Deus, como sacrifício vivo, a nossa vida, o nosso corpo, em devoção total ao Senhor. E o que Deus ele quer de mim, de você, através dessa palavra, quando nós lemos essa palavra, aqui, quem escreveu o livro de Romanos? Aqui nós vemos uma introdução de Paulo, né? Nós vamos ver que na maioria do Novo Testamento foi escrito por Paulo, e Paulo já começa aqui um homem cheio de Deus, que renunciou à sua vida, abriu mão da sua vida, abriu mão do seu eu, abriu mão de tantas coisas, se sentia no prazer de padecer por amor a Cristo, por viver um evangelho de cruz, por viver um evangelho de renúncia. Nós não estamos vendo aqui uma palavra que foi mencionada por qualquer pessoa, não, foi um homem que andava de acordo com uma vida de santidade. E aqui nós vamos ver, Paulo já inicia rogando. Rogar quer dizer o quê? Paulo ele clamava com misericórdia, ele clamava das entranhas da sua alma, dizendo: meus irmãos, aqui Paulo é uma mensagem direcionada aos romanos, mas que é uma verdade muito grande para os nossos dias. Era Paulo quase que fazendo um apelo: meus irmãos, é necessário apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo a Deus. O que Paulo estava dizendo ali para aquele povo, para aquele povo que estava tão distante, não muito diferente dos nossos dias? Acorda. Deus ele não quer qualquer tipo de sacrifício. Deus não quer que você fique fazendo coisas, quando na verdade o que Ele quer é que você se ofereça em sacrifício vivo. E o que é se oferecer em sacrifício vivo? É você entender que você, como foi louvado aqui, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha que coisa profunda. É entender que o nosso corpo ele tem que ser algo agradável. Nós somos templo do Espírito Santo. Em nós está a essência do Espírito Santo. Um Espírito Santo, um Espírito puro, um Espírito reto, um Espírito que ele não negocia com o pecado, ele não negocia com este mundo.
E é por isso que a palavra aqui, Paulo nos exorta, né? Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas o que me chama mais a atenção é que diz aqui: não vos conformeis com o sistema deste mundo. Ei, querido, Deus, Ele nos convida hoje a não nos conformar com a situação em que nós estamos vivendo. Se você está aí, está vivendo uma situação onde você tem se acomodado, os nossos dias está cada vez mais, é como se fosse um funil, né? Como se fosse Deus separando o justo do injusto. A Bíblia diz: nos últimos dias vereis a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. É como se Deus permitisse que nós estivéssemos passando por um funil mesmo, né? Passando aqueles que verdadeiramente servem ao Senhor, aqueles que estão alicerçados, aqueles que estão firmados em Cristo, né? Não se conforma com esse sistema. O que é esse sistema? É um sistema que nos faz acreditar que tudo é normal, que tudo não tem problema, que tudo não tem nada a ver, que, sabe, é um sistema que nos faz acreditar que o Evangelho é um Evangelho de facilidades, que nos faz acreditar que Deus já pagou o preço, agora nós vivemos um evangelho de amor, um evangelho de que não, eu posso fazer isso porque não tem nada a ver, eu posso fazer aquilo porque não, Deus não vai cobrar de mim. Não é mais como antigamente, que cometiam um pecado, era fulminado. Não, queridos, o nosso Deus ainda continua o mesmo. Mas nossa, que palavra dura é essa que você está dizendo? Queridos, não tem como fugir dessa palavra, sabe? Não tem como nós nos distanciarmos do propósito. E eu vou dizer para você, é fácil? Não é fácil, é difícil. Requer muitas das vezes renúncia, requer muitas das vezes que nós íamos olhar para dentro de nós e pensar: o que eu tenho feito, aonde eu preciso voltar, aonde eu caí, aonde que eu me esqueci do propósito, eu preciso voltar, eu preciso ofertar minha vida em sacrifício vivo, eu preciso viver o Evangelho de verdade, o Evangelho na essência, um Evangelho como ele é, um Evangelho que, como eu disse, não é um Evangelho negociado. Querido, sabe por que muitas das vezes nós nos frustramos? Porque nós vivemos um evangelho barato, à mercê da... Esses dias eu até publiquei uma coisa baseada mais ou menos nisso. Muitas das vezes nós vivemos um evangelho baseado nas nossas escolhas. Nós escolhemos qual que é a palavra que nós temos que seguir, como que nós temos que seguir, qual é o caminho melhor para nós, qual que é a melhor proposta. Não, eu vou andar de acordo com isso, porque isso é bom para mim, mas na verdade, querido, muitas das vezes o que é bom para nós é o que nos contraria. Muitas das vezes o que é bom para nós é aquilo que nos faz andar na contramão do nosso eu, do que nós muitas das vezes queremos. E aqui não é fácil. A Bíblia diz que Paulo está dizendo: olha, apresente o teu corpo em sacrifício santo, puro e agradável a Deus. Não é mais tempo, querido. Deus, Ele nos chama para viver uma intimidade profunda, a entrar num nível tão profundo com Ele, a dizer: Deus, como foi louvado, volta a repetir, a dizer: Deus, como é que Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Eu não posso viver à mercê das minhas escolhas, eu não posso viver à mercê daquilo que eu acho, eu não posso viver à mercê daquilo que aparentemente é agradável aos nossos olhos. E eu vou dizer para você, se você tem criado algo no seu coração de que as coisas vão melhorar, não, querido, não vai melhorar. Se desperta, acorde, preste atenção. Deus, Ele muitas das vezes Ele está nos chamando para nos colocarmos de pé e entender que não é tempo mais de cochear em dois pensamentos. A Bíblia diz que o povo de Israel estava lá bobeando, andando em dois pensamentos, até que Deus levanta o profeta Elias, sobe até o Monte Carmelo e diz: olha, reúne todo o povo, e olha para aquele povo e diz: até quando vós cocheareis em dois pensamentos? Se é Baal, seguir a Baal, se é Deus, seguir a Deus. Escolhe hoje a quem seguis. E aqui não saindo da palavra, mas só aqui para que nós venhamos entender, a Bíblia diz que agora eles fazem um acordo e o povo começa a clamar por Baal, começa a clamar os seus deuses. A Bíblia diz que aquele povo se rasgava, se cortava, se sacrificava ali, sangrando literalmente. E a Bíblia diz que Elias começa só a observar.
fica de canto só observando, porque ele entendia que não era esse tipo de sacrifício, mas era a essência. Era entender que o povo precisava voltar a Deus, a voltar a entender qual que era realmente o servir a Deus, a essência de propagar a Deus, de dizer, eu sirvo a Deus, eu sou escolhido por Deus, Deus me chamou, há um céu, há uma promessa e eu preciso me encaixar no propósito para viver isso. E a Bíblia diz que aquele povo ali ficou até a tarde se rasgando e nada aconteceu. E a Bíblia diz que Elias agora ele repara todo o altar que estava destruído. E ele ainda foi mais ousado. A Bíblia diz que ele derrama ali água em volta daquele altar por 3 vezes. Imagina, querido, um altar ali com água. Mas a Bíblia diz que quando ele clamou, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu a água, consumiu tudo. Por quê, queridos? Nós precisamos viver na essência, não adianta, muitas das vezes nós estamos andando, achamos que estamos fazendo a coisa certa. Não, eu sou o povo de Deus, eu sou escolhido do Senhor, mas de que forma nós estamos servindo a Deus? De que forma você tem se encaixado no propósito de Deus para a sua vida? E ali aquele povo teve que tomar uma decisão. Infelizmente, nós vamos ver no final da história que mais de 450 profetas morreram ali. Morreram porque estavam andando na contramão do que Deus queria. E não é diferente dos nossos dias de hoje. Por que muitas das vezes nós perecemos? Por não aceitar a vontade de Deus, por não aceitar o querer de Deus na nossa vida. E aqui a Bíblia diz, né? Aqui vai nos dizer ainda, e não vos conformeis com o sistema desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, nós precisamos entender qual é a verdade que nós precisamos servir nos nossos dias, qual é a verdade que nós propagamos, qual é a palavra da verdade que muitas das vezes nós proferimos com a nossa boca, mas não vivemos com o nosso coração. A Bíblia diz aqui, para que comproveis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí aqui tem uma chave de Deus para nós. Aqui Deus usou muito a vida da Tati para falar sobre a vontade de Deus, né? Sobre a vontade perfeita de Deus. Não queira, queridos, ficar dando murros, né? O velho ditado, murro em ponta de faca. Não adianta querer ficar batendo a cabeça na parede, insistindo em algo que não é para você. Insistindo, andando na contramão, né? Aí você fica aí se sacrificando, fazendo tanta coisa, achando que você está fazendo certo, mas na verdade você está totalmente fora da contramão daquilo que Deus quer para você. Então o que eu quero dizer para você hoje, se você está andando, querido, na contramão do que Deus tem para você, tente entrar no caminho hoje, para que você possa aproveitar e perceber e sentir e comprovar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, é tão lindo que quando nós entendemos qual é o melhor de Deus para as nossas vidas, quando nós conhecemos o melhor de Deus para as nossas vidas, nós não nos negociamos, nós não negociamos o nosso propósito, nós não entramos em barganha, nós não damos a nossa vida a qualquer proposta, nós não caímos em qualquer proposta, nós não nos damos a qualquer palavra que vem, sabe? Nós não nos entregamos a qualquer coisa, porque quando nós entendemos o que Deus tem conosco, a nossa vida, que é templo do Senhor, a nossa vida de propósito se torna algo tão inegociável, que nós passamos a entender que há um propósito de Deus perfeito para nós, e nós temos que deixar muitas das vezes, essa legalidade que nós vivemos, em viver uma vida, sabe, sempre negociando o nosso ministério, negociando o nosso chamado. Não, eu vou fazer assim porque assim é melhor para mim. Não, vou fazer assim porque eu esperei por tanto tempo, não aconteceu, então eu vou tentar desse jeito. E aí você fica se sacrificando à toa, quando na verdade Jesus está dizendo, ei, se renda, se esvazie de você, deixa eu operar através da sua vida, deixa eu ser Deus na sua vida. Se for preciso, querido, renove a sua mente hoje. Quem sabe a sua mente está fechada. Muitas das vezes eu falo isso porque eu já vivi isso. Muitas das vezes eu fechava a minha mente em um mundo
porque eu achava que aquilo era o melhor de Deus para mim, e na verdade não era. Até que Jesus abriu os meus olhos e disse: filha, se lance, sabe? Deixa ir e se entregue como um sacrifício vivo na minha presença. Quanto mais você se doa, sabe? Não estou dizendo para você que você vai viver à base de uma lei de retornos. Eu vou fazer para Deus me dar, não. Mas quando você se lança, Deus, Ele conhece a verdade do teu coração e Ele faz coisas sobrenaturais em favor da sua vida. Mas é isso, querido, o evangelho é isso. Não adianta eu falar para você: olha, continue aí orando do jeito que você acha que deve orar, continue aí fazendo da forma que você acha que tem que ser feito, porque uma hora Deus vai te ouvir. Não, querido, busque em Deus. Deus, como que eu preciso fazer da maneira, qual é a maneira certa para que eu viva o propósito do Senhor na minha vida? A Bíblia diz um homem chamado Nicodemos. A Bíblia diz que Nicodemos, ele era um doutor da lei. Ele conhecia a lei, mas ele não tinha a intimidade que ele precisava, né? Todo conhecimento superficial da lei não levava ele a viver uma vida íntegra diante de Deus, porque ele não conhecia de fato quem era Jesus. E a Bíblia diz que Nicodemos sai na madrugada, nas escondidas, para que ninguém o reconhecesse. Ele ouviu falar de Jesus, ele falou: preciso saber quem é esse homem. Aí Nicodemos sai às escondidas, e quando ele tem um encontro com Jesus, não foi aquela palavra que massageou o ego de Nicodemos, muito pelo contrário. A Bíblia diz que Jesus olhou para Nicodemos e disse: olha, Nicodemos, é necessário, se possível, nascer de novo. Nascer de novo, Nicodemos, tem que nascer de novo. Aí Nicodemos olha para Jesus e diz: mas como eu, um homem velho, posso retornar ao ventre de minha mãe? E a Bíblia diz que Jesus olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, como que você vai discernir o espiritual? Como que você vai discernir o espiritual se você entende, se você ainda está vivendo no superficial, no entendimento carnal? Nicodemos, é necessário que nasça da água e do Espírito. Sabe o que Deus está dizendo? Enquanto essa visão sua estiver numa visão terrena, sabe, naquilo que eu posso ver, naquilo que eu posso fazer, naquilo que a minha mão alcança, naquilo que o meu pé pode chegar, naquilo que eu posso ir, naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu enxergo com esses olhos carnais, é impossível eu viver o que Deus tem para mim, porque a Bíblia diz que aqueles que andam na carne se inclinam às coisas da carne, mas aqueles que vivem segundo o Espírito discernem as coisas espirituais. Quer viver a boa, perfeita vontade, a agradável vontade de Deus? Começa a pedir a Deus discernimento. Senhor, me mostra. Eu preciso entender. Me mostra o caminho, me dá a direção. O que é que eu preciso fazer? Abra mão, sabe? Quebra esse protocolo em nome de Jesus de achar que você está fazendo a coisa certa e busque em Deus se entregar para o teu coração. Rasgue a sua vida diante de Deus. Não é fácil, mas por mais que doa, por mais que muitas vezes você tem que gemer, chorar, entrar no confronto com você mesmo, sabe? Aquele momento que você tem que olhar no espelho e tem que ter a coragem de dizer: eu preciso melhorar nisso, eu preciso mudar nisso, eu preciso. Porque, queridos, é o famoso ditado que as famosas mães costumam dizer: você não é todo mundo. Você é um escolhido, separado de Deus. Você é uma nação eleita do Senhor. Deus, Ele te escolheu. Deus te fez uma promessa, mas para que a promessa aconteça, depende de você. Sabe, depende de você andar assim, na contramão desse sistema mundial
Não é possível que só eu estou errada. Não é possível que... Não, sabe, quebra esse protocolo. Viva o Evangelho. Para de ficar nesse oba-oba, ouvindo um, ouvindo outro, ouvindo outro. Vai para a palavra, busque discernimento na palavra. E eu tenho certeza, porque muitas vezes a Bíblia diz que nós perecemos por falta de conhecimento. E por que nós temos a falta de conhecimento? Porque nós não buscamos o conhecimento em Deus. Eu quero agora abrir um parêntese. Se você tem sofrido algo em alguma área da sua vida, se tem alguma área da sua vida que você se encontra perdido, que você se encontra assim, sem saber como agir, sem saber ter resposta, sem saber como fazer, o segredo é, primeiro, se lança em Deus, sabe? Se lança, se joga, se esvazie de você. Tente experimentar o novo de Deus na sua vida de uma forma diferente. E isso você só vai conseguir através da santificação diária. Da santificação. Sede santo, porque eu sou santo. Se a palavra está dizendo, não é impossível. Não é impossível. Aí você pode dizer para mim, mas não, isso aí foi para aqueles homens lá antigamente que morreram, que se sacrificaram. E era outro tempo. Não é impossível. Ainda é possível viver uma vida de santidade. Ainda é possível quebrar esse protocolo que o sistema do mundo colocou na nossa mente. Esse evangelho barato, esse evangelho de oba-oba, esse evangelho de que tudo não tem nada a ver, esse evangelho de que é legal, andar com Cristo é paz, é amor, é legal, o fardo é leve, é suave. Quebra, renova sua mente em nome de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus está voltando. Jesus está às portas. E é necessário que nós venhamos despertar a nossa mente e se entregar, se santificar, buscar a santificação, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Eu estou dizendo para você que não é impossível. É difícil, mas não é impossível. E aí, no que eu resumiria essa palavra? Romanos 12, versículo 1 e 2. Renova a sua mente. Quebra esse protocolo, desse sistema que nós estamos vivendo. Não se conforme com o sistema desse mundo. Busque você a mudar. Dizer, Deus, eu não quero me conformar com as coisas desse mundo. Eu estava conversando com a Patrícia hoje e a gente vinha falando sobre isso, para finalizar aqui. E eu passei uma experiência semana que eu me revoltei assim, de uma certa maneira. Eu falei, Deus, quer saber? Isso está me... Assim, olhar para redes sociais, não sou contra, querido. Santo é que nós estamos aqui fazendo culto online. Mas assim, sabe, você olha assim, tem coisas que imagina eu, carnal, podre, pecadora do jeito que eu sou. Tem coisas que eu olho assim, me entristece diante de Deus. Agora eu fico vendo Jesus olhando e vendo assim, sabe? E o povo tá no oba-oba, tá achando que não, é quarentena, eu tirei férias da igreja, sabe? Se apoia na desculpa para não fazer o que tem que fazer. E aí, tá vivendo oba-oba, o povo não tá nem aí, não tá percebendo que Jesus está separando quem serve e quem não serve. Isso daí não é uma férias da igreja. Isso daí não é um descanso para sua mente. Isso daí é Jesus te chamando para o secreto, sabe? É Jesus falando, agora sim, agora eu vou ver quem é e quem não é. Quem é capaz de ter a vida de propósito, estando ou não estando, sabe por quê? Muitas das vezes nós nos conformamos em ficar indo na igreja, lendo a Bíblia só na igreja, cantando só na igreja, adorando só na igreja, lembrando do pecado que cometeu só no culto de Santa Ceia, e aí fica nesse oba-oba, há tantos anos de cristãos, e
E aí vem o grande dia, Jesus leva, e aí nós ficamos com as 5 virgens loucas. E o que aconteceu? Cadê? O que foi? Já foi, já era. Então Jesus está te convidando hoje. Por que Ele está permitindo isso? Não entenda a quarentena como algo para você se descansar. Não, querido. Em nome de Jesus, abra o teu olho. Sabe, é o momento de você dizer, meu Deus, o que está acontecendo? Eu vou correr para os pés de Jesus, eu vou me consagrar, eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer um propósito. Eu preciso orar, eu preciso ter intimidade com Deus. É isso, é apresentar o teu corpo como sacrifício vivo. E é difícil, por quê? Sabe por quê? Porque é o que nós estávamos falando antes de vir para cá. Quando a gente está dentro da nossa casa, liga um celular, um bendito de qualquer outra coisa. Vai que vai, a hora passou e aí nós vamos alimentando a nossa carne no que é banal. Jesus está ali, só do lado dizendo, ei filho, o tempo está passando, acorda. E aí nós vamos indo achando que é algo tão bobo. E quando vai ver, opa, eu estou me corrompendo com o sistema do mundo. Eu estou me deixando levar com o sistema do mundo. E qual o sistema agora? É redes sociais, é curtidas, é likes, é foto bonita, é foto bem postada, é se aparecer. É a única forma que o povo tem de se aparecer agora. Não, sabe? Em nome de Jesus, Jesus te convida hoje aí. Vai para o teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, que conhece o oculto, te recompensará. Sabe? E qual é a recompensa? Não fica pensando, você quer recompensar? Então é assim, vou lá, eu vou orar uns minutinhos, vou fazer o que a Bíblia está me mandando aí. Eu vou tentar fazer diferente do que todo mundo faz e aí vai mudar. Não faço, não. Não é isso, querido. É você se santificar, porque Jesus está às portas e a recompensa do galardão depende de mim e de você. Por que Gideão teve vitória? Mesmo temendo, mesmo com medo. Imagina, Deus falou com ele. Mas se ele não tivesse ido, se ele tivesse tomado a posição, não, Deus falou comigo, então eu vou ficar aqui. Se Deus falou, vai acontecer. Mesmo assim, ele foi, ficou parado, do jeito que Deus mandou, na ordenança de Deus. E aí sim aconteceu o que deve acontecer. Não fique esperando o culto voltar. Não fica esperando as igrejas abrir a porta. Não fica esperando, não. Em nome de Jesus, a igreja abrir a porta para você levar a tua Bíblia e ter a capacidade, olha, misericórdia, ter a capacidade de esperar a igreja abrir para você ler a Bíblia lá no culto, na hora que a palavra for ser ministrada. Esperar a igreja abrir para você ter a capacidade de orar, de ter um momento com Deus. Não, o templo somos nós. É isso que Paulo estava dizendo. Não se deixe levar com esse sistema do mundo. Não se deixe. Apresente o teu corpo como sacrifício vivo, santo, puro e agradável. Imagina a tua vida. De que forma Jesus tem olhado para a tua vida? Sabe, o nosso sacrifício, a nossa vida tem que subir a Deus com um cheiro suave e agradável às narinas dele. E eu quero que você olhe para encerrar agora para dentro de você e pense de que forma Deus tem recebido o aroma do meu sacrifício na minha vida. Se analise nessa noite. Confesso para você que eu até fiz ali um esboço, eu gosto de preparar, mas fiz até uma palavra, mas a palavra que manda é Deus. Talvez você pode estar dizendo aí, mas que palavra dura, queridos, não adianta. Quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É você o segredo para viver isso. É a sua vida. É você o sacrifício. Jesus já fez o que ele tinha para fazer. Deus já fez. Já deu o filho dele, já pagou o preço, já se entregou na cruz. Pronto. Já fez. Agora é comigo e com você. Agora o legado está comigo e com você. Não frustre em nome de Jesus.
Não fique achando que se Deus não fez na sua vida, se você não chegou aonde você queria chegar, se nada aconteceu como você não aconteceu como você queria, é porque Deus não quis, é porque Deus é ruim, é porque isso, porque aquilo outro. Não. Só depende de você. A partir do momento que você se levantar, se posicionar, aí sim, aí as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Não atribua a ninguém a responsabilidade de mudança que é sua. Então não espera a igreja abrir as portas. Não espera, como eu digo, né? Eu sempre falo isso nas minhas ministrações. Não espera o profeta vir marchando. Olha, faz isso, muda isso, você tem que mudar. Não espera nada disso. Você tem que se posicionar e dizer: Deus, eu sinto a necessidade, eu sei do que eu preciso, então eu vou me sacrificar. Porque eu quero ser recompensado. Eu quero o meu galardão. Eu quero, quando o Senhor soprar e raiar nas nuvens, eu quero ir com o Senhor. Não fique achando que tudo é oba-oba não, queridos. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. E antes de finalizar aqui, eu quero te fazer um convite. Um convite bem especial. Eu quero te fazer um convite bem especial. Eu tenho certeza que Deus vai assim tratar com você de uma maneira sobrenatural. Você já experimentou separar essa semana? Falar: não, eu vou separar, independente de quantos dias, quantas horas, qual vai ser o momento. Vou separar esse momento para me rasgar diante de Deus. Eu vou separar esse momento aqui para resolver a minha situação com Deus. Eu não sei que situação que você se encontra aí, né? Talvez você está em uma dependência espiritual muito grande. Qual dependência espiritual, sabe? É aquele momento que a nossa alma está tão triste, a gente fica procurando alguém para falar uma palavra, a gente fica procurando culto nas redes sociais, glória a Deus, sabe? A gente fica procurando meios e versículos e frases motivacionais. Ei, você já experimentou dobrar o seu joelho e falar toda a verdade do seu coração para Deus? Você já experimentou falar assim: não, essa semana, Jesus, o Senhor vai ter, essa semana, o Senhor vai ter um momento comigo, eu vou ter um momento com o Senhor vai ter um momento comigo. Faz isso, eu desafio você a fazer isso. Eu desafio você a dobrar o seu joelho no seu cantinho com Deus e falar: Deus, vem aqui, porque a verdade é isso. E esteja pronto. A mudança. Qual é a mudança? É aqui, ó. É você entender que todo esse sistema que vem construindo na nossa mente uma ideia de que agora o evangelho é legal, agora tá fácil para ser crente, porque tudo pode, tudo não tem problema, né? Agora você pode, se você faz o seu padrão de cristão, de evangelho, você se molda ao padrão do mundo. Opa, tá legal. Não, vou dar um exemplo bem claro aqui, né? Que muitos de nós fazemos isso, né? Misericórdia, mas é a verdade. Muitos de nós pensamos assim: achei a igreja legal. Agora eu achei a igreja que eu queria congregar. Agora sim, agora me encaixei. Agora é o lugar perfeito para mim. Porque você construiu um mundo, né? Esse evangelho barato idealizou na sua mente, né? Esse evangelho fácil. Eu tenho que servir a Deus. Eu tenho que estar bem servindo a Deus. Se não estiver me fazendo bem, então eu vou procurar outro lugar, alguma coisa que me faça estar bem. Na verdade, não é. Quem disse que o evangelho é um mar de rosas? Não é. É um confronto diário. É você saber que você está sendo massacrado, precisa mudar, precisa ser transformado. Não é o lugar, não é onde você vai, não é com quem você vai, não é o que você veste, não é o que você... Enfim, nada disso. É aqui. É você entender que o evangelho não é o sistema do mundo, não é o que o mundo prega. O evangelho é isso aqui, ó. Agora tem uma nova teoria, né, no evangelho do amor, que tudo pode. Mas, ó, essa Bíblia aqui não sei a de vocês, mas essa aqui, a minha continua a mesma. A minha, para mim, o significado, o mesmo. A Bíblia diz, né, em Hebreus, que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e continua sendo eternamente. Então, se tem alguma coisa aí meio que saindo, né,
do estreito, porque a Bíblia diz que a porta que leva para o céu é estreita, né? E espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Então, pesa aí na balança, vê aí o que tá favorecendo. Se estiver favorecendo, né? Aí é necessário parar e pensar, porque a porta é estreita. Não é tão simples assim. Então fala: Deus, talvez eu achei que estava vendo até hoje de uma maneira assim, ó, tava o evangelho bonitinho, legal. Não, me ensina de acordo com a tua palavra. Comece, experimente a viver, sabe? Construa, olha que profundo. Construa a sua vida com Deus. Para de ficar se baseando no que você vê nas redes sociais. Para de ficar se baseando no que alguém contou. Nossa, eu fiz isso e deu certo, e hoje olha o que Deus fez na minha vida. Não. Construa você a sua intimidade com Deus. Construa com Deus você a sua intimidade. Não se baseie, em nome de Jesus, não se baseie no que você está vendo, mas se baseie na palavra. E a partir desse momento que você enxergar o que Deus realmente tem com você, meu querido, aí é só glória, aí é só esperar Jesus bradar nessas nuvens, né, e levar com Ele as nossas, né, deixar na verdade essa carne mortal, nos glorificar e levar com Ele para a glória, amém? Então é isso, glória a